Olá pessoal, vamos apresentar aqui o módulo 2 do curso Solução Habitacional Simples. O módulo 2 é o módulo que trata da estruturação de mutirões para realocação, reabilitação e reconstrução em situações pós-desastre e pós-conflito. O objetivo geral desse módulo de mutirões é apresentar uma proposta de sistema de administração de mutirões que possa ser usado como um roteiro orientativo para a construção de um plano de mutirão numa provisão habitacional de situações pós-desastre ou pós-conflito. A ideia é que sejam respeitadas as características específicas de cada localidade, mas que poderiam utilizar esse material como uma base de apoio, um ponto de partida. Em relação à reabilitação do cenário de desastres, no escopo dessa atividade está a liderança de mutirões de reconstrução como sendo uma medida de promoção social. Esses mutirões de recuperação das unidades habitacionais aparecem como uma atividade de reabilitação dos cenários de desastres. Mas o que é o mutirão? O mutirão é uma alternativa coletiva para resolver problemas habitacionais. A ideia é que todos trabalhem pela reconstrução das casas de todas as pessoas que estão envolvidas no mutirão. Essa modalidade no Brasil, ela traz uma certa economia de custos, devido à redução do custo de mão de obra direta, alimentação, custos com transporte, canteiro. Não existe lucro, a compra dos materiais é criteriosa, a tendência é um aumento de qualidade do empreendimento, na qualidade dos materiais e a diminuição dos custos. Por que o mutirão é uma alternativa viável? Primeiro, menor custo comparado a um sistema convencional de construção. Ele proporciona maior autonomia na solução do problema e na gestão dos recursos pelas próprias pessoas envolvidas no problema. Permite organizar os grupos sociais e suas demandas. Contribui para a qualificação profissional dos participantes do mutirão. É uma prática considerada antipaternalista, pois envolve toda a população na construção. Também proporciona uma maior identificação dos envolvidos com a construção, ou seja, com o produto, com a casa, o que melhora a conservação das residências ao longo do tempo. É importante que se avalie a viabilidade do projeto. As principais questões são: primeira coisa, o modelo de mutirão é viável? Segundo, quem são as famílias que vão participar? Terceiro, quais são os possíveis terrenos? Quarto, quanto vai custar esse empreendimento? Quinto, de onde poderão vir os recursos necessários para isso? E, finalmente, quem podem ser os parceiros que podem aportar esses recursos? Pessoal, em relação aos terrenos, quais são os possíveis terrenos a serem considerados? Esse terreno deve, dentro do possível, primeiro estar legalizado. Essa legalização ela é muito importante no sentido de que a construção em cima de um terreno não legalizado pode comprometer a posse, a titularidade do imóvel no futuro. E segundo, deve possuir acesso à infraestrutura básica, transporte, água, luz, esgoto, coleta de lixo. Deve estar próximo a serviços de educação, saúde e lazer. Permitir uma ambientação social, cultural e financeira das famílias. E evitar áreas com risco de alagamentos, deslizamentos ou outras ameaças ambientais. Em relação à parte financeira, quanto é que vai custar esse empreendimento? O custo da construção do empreendimento depende basicamente desses fatores: preço do terreno, contratação da assistência técnica, que são as pessoas, os técnicos habilitados que vão assessorar as comunidades no processo de reconstrução, os serviços de preparação para a obra, a montagem das mini-fábricas dos blocos, dos tijolos, a infraestrutura urbana necessária ao empreendimento, o custo do metro quadrado construído, que basicamente é composto de custo de materiais, custo de mão de obra e custo de equipamentos, e o valor a ser pago em relação às taxas aos órgãos públicos e concessionários. Em relação ao preço do terreno, geralmente ele representa uma grande parte do custo total. A comunidade pode buscar alternativas para reduzir ou até anular esse custo, por meio de iniciativas tais como
doação do terreno pelo governo local, pela prefeitura, por exemplo, a doação do terreno por outros parceiros, sejam ONGs, empresas ou outros doadores, a doação de recursos financeiros para a compra do terreno, o direito de uso sem posse cedido pelo governo local. Nesse caso, o governo local, a prefeitura municipal, ela não transfere a titularidade do terreno para o grupo, mas ela proporciona um direito de uso a esse grupo. Em relação à contratação da assistência técnica, é necessária a contratação de uma equipe técnica com profissionais habilitados para adaptar o projeto e dar suporte em todas as atividades de obra. A ideia não é que a comunidade sozinha possa fazer a construção de suas casas, mas que uma comunidade com a orientação correta de profissionais habilitados, engenheiros e arquitetos, possa agilizar o processo de reconstrução das suas habitações. O preço desse serviço normalmente depende do tempo de trabalho dessa equipe, e esse preço pode ser estimado como o salário mensal dessa equipe, ou seja, o somatório do salário das pessoas que trabalham nessa equipe, vezes o número de meses a serem trabalhados. Essa estimativa também pode ser feita por meio de um percentual em cima do valor da obra, que pode gerar em torno de 5% do custo total. Mas atenção, essa atividade é importante, pois contribui para a qualidade das moradias e também proporciona uma economia ao longo da obra. Então a comunidade deve efetivamente contratar esses profissionais e não entendê-los como uma forma de um custo a mais no empreendimento. Em relação aos serviços de preparação para a obra, nós temos a limpeza e o nivelamento do terreno, que pode ser feito de maneira manual ou com máquinas, a instalação do canteiro de obras, de ambientes tais como o almoxarifado, que é um local para guarda de materiais, vestiários, refeitórios, barracões, escritório de obra, instalações provisórias de água, luz, esgoto, etc., e outros ambientes. A marcação dos locais nos terrenos, das quadras e das casas também é um serviço de preparação para a obra. Atenção! O custo de um canteiro depende do seu tamanho e deve ser adequado às necessidades da obra e dos trabalhadores. Em relação à montagem das mini-fábricas dos tijolos ou blocos, a ideia é que a comunidade possa fabricar os tijolos ou blocos a serem utilizados na construção das residências. As instalações para a fábrica são compostas de ambientes como áreas de estoque de matéria-prima, área de fabricação, área de estoque dos tijolos e blocos e área de laboratório. O custo com máquinas e equipamentos também deve ser considerado nessa montagem da mini-fábrica. O custo com equipamentos de laboratório para testes de controle de qualidade de matéria-prima e dos blocos também é um item importante de ser considerado. Atenção! A mini-fábrica, além de permitir a redução do custo da construção, também pode apresentar uma fonte de renda para a comunidade após o término das obras. Outro item importante a ser considerado na viabilidade do projeto são os custos com a infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana consiste em redes de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, pavimentação, drenagem. Normalmente, essa infraestrutura é realizada pelos órgãos responsáveis locais, ou seja, prefeitura, concessionárias de serviços públicos. Caso isso não seja possível, a comunidade também pode buscar alternativas, tais como doações de parceiros, na forma de dinheiro ou da própria obra, ou a própria comunidade realizar a pavimentação e a drenagem, por exemplo, como parte das atividades do mutirão. Atenção, pessoal! Mesmo que a comunidade resolva fazer por conta própria parte da infraestrutura urbana, devem ser respeitadas as normas e leis locais. Em relação ao custo do metro quadrado construído da obra. Primeira coisa é escolher os modelos que serão construídos, ou seja, quais são os modelos de casas, escolas, posto de saúde e as suas respectivas quantidades que serão construídas. Somar, então, a área total a ser construída em metros quadrados de acordo com os projetos.
se informar sobre o custo médio do metro quadrado para a construção popular na região, escolher o método construtivo considerado mais adequado. No Brasil, a combinação do mutirão mais um método construtivo, como por exemplo alvenarias de tijolos de solo-cimento ou blocos de concreto, pode levar a uma redução em torno de 40% do custo do empreendimento. Em relação às taxas aos órgãos públicos e concessionárias, a comunidade precisa atentar para as possíveis taxas e licenças necessárias à realização do projeto. A comunidade pode buscar apoio nos órgãos responsáveis locais no sentido de reduzir ou até eliminar esses custos de licenciamento. Afinal, então, quando adotar o sistema de mutirão, ele deve ser adotado em quaisquer circunstâncias? Para ser adotado o mutirão, o ideal é que a comunidade esteja motivada e possua um verdadeiro interesse no projeto. Possua uma união entre seus membros para enfrentar as diferenças internas que podem surgir ao longo do tempo. A comunidade também não deve estar sob influência de grupos mal intencionados que poderiam utilizar o empreendimento para benefício próprio. Em relação à modalidade de parceria na reconstrução após desastres, a gente tem basicamente dois grandes modelos. O primeiro modelo seria o Estado mais iniciativa privada. Nesse caso, o modo de provisão é por meio da contratação de empresas privadas para a reconstrução das habitações após desastres. Esse é o modo mais eficaz em termos de produção do maior número de unidades habitacionais. Também existe uma opção do Estado mais o cidadão comum. Nesse caso, o modo de provisão em mutirão ele merece destaque. O cidadão comum pode se reunir em associações e essa modalidade pode ser mais eficiente tanto financeira quanto administrativamente. Em relação às modalidades de gestão de um mutirão, nós podemos ter o mutirão por administração externa, onde o poder público ou outros parceiros coordenam um projeto de mutirão, o mutirão por cogestão, onde a gestão é compartilhada entre a comunidade e escritórios de assistência técnica, e o governo tende a participar apenas repassando os recursos, e o mutirão por autogestão, onde a comunidade, por meio de uma associação de moradores, administra todo o projeto. O mutirão por administração externa possui vantagens e desvantagens. Em relação às vantagens, é uma modalidade mais fácil de obter recursos pelos programas do governo, uma vez que o próprio poder público coordena o projeto. Existe uma maior possibilidade de patrocínio para a infraestrutura e obtenção de terrenos, fornecimento dos materiais de construção e da mão de obra de apoio ao projeto. Em relação às desvantagens, tende a ser um sistema mais lento e mais burocrático, mais sujeito ao uso político, e a comunidade tende a ficar mais afastada das decisões. O modelo de mutirão por cogestão, onde a gestão é compartilhada entre a comunidade e os escritórios de assistência técnica, com a participação do governo no repasse de recursos, possui as vantagens de dar maior agilidade de implementação no projeto, uma maior autonomia para as comunidades. Terrenos normalmente ficam a cargo do município, uma menor intervenção do poder público também. Em relação às desvantagens, a comunidade deve ter o maior nível de organização, e também há uma possibilidade de uso político, ainda que inferior à modalidade de administração externa. O mutirão por autogestão consiste na própria comunidade administrar todo o projeto. Em relação às vantagens, é um sistema menos burocrático e dá maior autonomia para as comunidades. Facilita o recebimento de doações, uma menor intervenção política também. Em relação às desvantagens, pode haver maior dificuldade de acesso a recursos e ao terreno, uma maior necessidade também de auto-organização por parte da comunidade, um controle e transparência total. Atenção! A organização da comunidade é necessária em qualquer situação, mesmo que seja de maneira informal. A modalidade de mutirão por cogestão e autogestão, entretanto, demandarão uma maior organização
desse grupo uma organização formal por envolver a administração de recursos financeiros pela comunidade.